Fala, só louca, seu louco, beleza? Prof. Elvis na área aqui nessa ondinha do saber, aproveitando aqui o espaço aqui, o Prof. André do História em Casa. Obrigado, hein, Prof. André do História em Casa, valeu aí por liberar o espaço aqui pra gente dar uma comentada sobre nesse momento histórico chamado República Democrática, de 1946 a 1964, também conhecido aí como República Liberal ou República Populista, também por alguns historiadores, que é o período aí que vem diretamente na sequência após a deposição do Getúlio Vargas, finalizando o Estado Novo lá em 1945, com a eleição aí do general Eurico Gaspar Dutra. Vamos lá então, lembrando que 1945 em diante, justamente o contexto internacional aí da Guerra Fria, o período aí, né, que a gente chama da história geral posterior à Segunda Guerra Mundial, esse conflito ideológico entre, de um lado, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América, de outro lado aí a União Soviética liderando o bloco socialista e o Brasil, que terminou aí a Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos, né, já vinha nesse processo de aliança e de alinhamento aí, o Brasil alinha-se então aos Estados Unidos da América. Lembrando que isso vai representar, é claro, não só a adesão total aí, né, às ideias, é claro, capitalistas, não só na economia, né, culturalmente também falando, mas ideologicamente também combatendo algumas posturas, como a gente já vai reforçar, que nesse momento da Guerra Fria eram vistos como próximos ao socialismo. Lembrando até que essa questão, né, como o populismo, que é aquela postura política aí muito associada ao Vargas, de aproximar dos trabalhadores, né, de promover concessão aí de direitos trabalhistas, isso também vai entrar em crise, então a crise do populismo, por conta aí de que nós temos a postura aí de aproximação do Estado com o trabalhador vista nesse momento de Guerra Fria como próximo ao socialismo. E o Brasil, então, que era aliado aos Estados Unidos capitalistas, não poderia adotar essa postura socialista. Ai, que absurdo. Mas vamos lá, que é aí que nós temos. O momento histórico, então, o contexto histórico internacional, faz com que a adoção de medidas populares, populistas ou trabalhistas e também de intervenção estatal na economia ou de nacionalismo econômico acabarem sendo vistas como medidas próximas ao socialismo. Porque você lembra, né? A economia socialista, o projeto socialista, envolve justamente a ideia de uma sociedade igualitária aí, né, acabando com as classes sociais e associando também um momento de ditadura do proletariado. Então, tem a ver, é claro, com uma aproximação muito grande com as defesas dos interesses dos trabalhadores. E também com a grande intervenção do Estado na economia, que é uma característica básica no socialismo. Só que aí que vem aquela ideia. O Vargas não é socialista, né? Não existe essa ideia, mas no contexto aí, digamos, desse momento, tem muita gente que começou a falar que o governo do Vargas seria um governo de esquerda, essa segunda presidência, que daqui a pouco ele volta ao poder, seria de esquerda, por ele estar se aproximando dessas medidas que, no contexto internacional da Guerra Fria, eram vistas como próximas ao socialismo. Lembrando também, nesse momento você pode falar que o Brasil vai começar a se dividir aí, e aí a gente, né, aproveita, porque sempre tem alguém que quer aparecer aqui, né? Então ela fica um pouco aqui com a gente, né, Maria? Dá um oi aí pro pessoal que está aqui fazendo uma revisãozinha com a gente aqui, né, de República Democrática. E aí que nós temos na sequência, a Maria vai apontar aqui ó, o próximo ponto, né, Maria? Que é essa questão então do Brasil meio que se dividir em grupos aí como chamados nacionalistas, que no caso então defendem, né, uma postura que era como a do Vargas, uma postura nacionalista na economia, de intervenção do Estado na economia e, é claro, de populismo, né? Enquanto um outro grupo aí chamado de entreguistas, ou também pode aparecer até como liberais, mas com a ideia aí de pessoas ligadas ao capital estrangeiro, né? São capitalistas brasileiros, mas ligados ao capital estrangeiro, e também que defendiam essa ideia de abrir o mercado brasileiro ao capitalismo internacional. Então, por isso chamado, às vezes, aí de entreguistas, de entregar o Brasil, a economia brasileira de mão beijada, aos países aí estrangeiros capitalistas como os Estados Unidos. Mas vamos lá. A presidência aí do general Eurico Gaspar Dutra, presidente eleito aí justamente com o apoio do Getúlio Vargas, era o candidato Getúlio Vargas, foi candidato pelo PSD, com apoio do PTB do Vargas, e aí o governo dele vai de 1946 a 1951. Lembrando então, o governo dele extremamente marcado por esse contexto internacional da Guerra Fria, o governo que vai aderir diretamente, né, aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, mantendo alinhamento com os Estados Unidos que já vinha da Segunda Guerra Mundial,
E também, é claro, aquela velha ideia do que o inimigo do seu amigo é seu inimigo também. Então, de que, no caso, o governo brasileiro vai promover no plano interno, né, político, um forte combate ao socialismo e também abandonando características lá populistas de aproximação com os trabalhadores. Está acompanhando aí? A Maria está acompanhando, a Maria está lendo. Maria, pode mudar? Pode mudar, Maria? Já viu tudo? Tá, beleza, então. Tá aí o general Eurico Gaspar Dutra, belo rapaz aí para vocês, belo senhor, na verdade, né? Mas está aí, então, o nosso presidente de 1946 a 1951. Só que apesar desse momento histórico ser chamado de República Democrática, pode aparecer essa ironia de ser uma democracia limitada, de ter limites pesados nessa democracia, até associado a esse contexto internacional da Guerra Fria, desse alinhamento com os Estados Unidos, com o combate ao socialismo, que é aí que nós temos. Uma das coisas básicas é a repressão que o governo Dutra vai fazer a movimentos grevistas. Isso sendo que a greve era um direito aí, né, constitucional, estava na Constituição, que por sinal vai ser elaborada, que é a Constituição de 1946. Mas que democracia é essa que coloca um partido comunista na ilegalidade? Então não é democracia se você não pode ter, né, diversidades ideológicas partidárias. Então o Partido Comunista do Brasil é colocado na ilegalidade, o que é visto como uma limitação a essa democracia. Mandatos de políticos comunistas eleitos foram cassados, é o caso do Jorge Amado, né, de Luiz Carlos Prestes também, que tiveram seus mandatos cassados, foram eleitos aí deputados pelo Partido Comunista do Brasil. E o governo Dutra também vai promover o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, por conta justamente de ser, né, a grande inimiga aí dos Estados Unidos nesse momento. Por sinal, falando de Constituição, como a gente tinha falado que a greve era permitida na Constituição, a Constituição de 1946 ela vai substituir aí a Constituição de 1937, a polaca, você lembra lá a Constituição do Estado Novo? Eita! E essa Constituição, então, de 1946, ela vai representar uma volta aí, né, a um caráter liberal-democrático numa Constituição, isso porque ela volta a garantir as liberdades e as democracias de uma Constituição republicana, né, que é aí que nós temos uma república, a ideia, então, de divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né, autônomos entre si, se auto também, né, fiscalizando. Federativo, volta a ter autonomia para os estados e municípios, né? Então essa república federativa ela é também representada por essa autonomia, então governadores e prefeitos voltam a ser eleitos pela população. Também temos que ela é presidencialista, no caso o mandato presidencial é de 5 anos, por isso que ele governa de 46 a 51, e também lembrando aí, não está aqui, mas representativa, envolvendo a questão do voto, e volta a cara que... Nossa, fica frio! A moto passou aqui também, as características, no caso, do voto da Constituição de 34, ou seja, voto aí, né, feminino, secreto, idade eleitoral para 18 anos, por exemplo. Bom, no campo já da economia, nós temos que o governo brasileiro vai abrir-se muito aí à economia dos Estados Unidos, principalmente com a questão da grande entrada de produtos supérfluos dos Estados Unidos da América. Lembrando aí, coisa que não tem muita necessidade, né? Tipo, sei lá, calça jeans, ioiô, chiclete e, pasmem vocês, neste momento, né, também uma grande quantidade de aparelhos de televisão sendo comprados no Brasil, que não tinha nada a ver, até porque nem tinha transmissão de TV ainda no Brasil, mas como estava vindo, né, em acordos e um preço relativamente, né, atrativo aí para o mercado brasileiro, começou a se comprar um monte de produto que não tinha nada a ver em autonomia econômica para o governo brasileiro. Espero que você não esteja ficando com sono, que nem a Maria está ficando com sono aqui já com esse papo chato, mas é bom lembrar que o Dutra, no seu governo, vai desenvolver um plano chamado Plano SALT, que olha que coisa, trocadilho do carilho, né, a palavra SALT, não só de saltar, né, de um pulo aí, mas também SALT, que é, né, a palavra formada pela primeira letra, né, ou uma sigla formada pela primeira letra dos setores que receberiam investimentos. Então, S de saúde, AL, né, o AL de alimentos, alimentação, fez AL também ali, Maria, T de transportes e E de energia.
Então, essa ideia, né, de que seriam investidos recursos nesses determinados setores. Só que é claro que você está ligado que o plano, na totalidade, ele fracassa. Mas você pode falar de que os setores de transporte e energia são os que recebem mais investimento, em detrimento de saúde e alimento. Uma outra característica na economia é a realização da chamada missão ABINC, que é uma missão aí mista de técnicos econômicos brasileiros e estadunidenses, que seria basicamente tipo uma avaliação da economia brasileira para os Estados Unidos emprestar dinheiro ao Brasil. Mais ou menos isso aí. A ideia básica, né, interessante que eles chegam, a conclusão que eles chegam é de que o governo aqui no Brasil não pode aumentar salário do trabalhador, porque aumentar salário do trabalhador é o que provoca a inflação aqui. Né? Então, esqueça aquela postura de repente, você falar que vai aumentar salário mínimo para você agradar o trabalhador. Aqui não vai rolar, senão a gente, dos Estados Unidos, não empresta dinheiro para você. Chamada de missão ABINC, porque o economista estadunidense que liderou aí essa missão foi justamente um cara chamado John, chuto o sobrenome dele, ABINC. Maria, tá tudo bem com você aí? Tá tudo tranquilo? Dá uma olhada ali. Eu vi que você agora está com remela no olho, enquanto o pessoal dá uma respirada. Por quê? Na sucessão presidencial, nas eleições aí de 1951, né, de 50 para 51, nós temos aí justamente a vitória, olha que coisa, de ninguém mais, ninguém menos, de Getúlio Vargas, o cara que já tinha sido, né, revolucionário lá em 1930, tomou o poder à força, depois aí foi eleito indiretamente, depois aí deu um golpe de Estado e foi deposto, foi ditador e foi deposto e é eleito pela população. E justamente você lembra, né, o jingle de campanha da época que ficou famoso, que é o bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. A Maria acho que não gostou muito da música aqui, mas vamos lá então com tudo, porque em 1951, dá tchau Maria, vai lá, em 1951 a 1954, Getúlio Vargas governa novamente o Brasil. E uma das coisas importantes aqui é a sua política econômica nacionalista e a volta também ao populismo que ele vai desenvolver, né, o que vai agora aí gerar oposição dos Estados Unidos, por exemplo. Lembrando aí que essa política econômica nacionalista pode ser associada à criação da Petrobras e da Eletrobras também nesse momento aí nesse governo, mas lembrando a importância da Petrobras, né, então uma companhia aí estatal mista, né, de capital misto, público e privado e tal, mas também muito relevante a movimentação popular, né, que surge em torno daquela chamada campanha O Petróleo é Nosso. Até também associar aí a participação de intelectuais, escritores, você lembra talvez do Monteiro Lobato apoiando esse processo também. Mas lembrando aí que a legislação trabalhista do Vargas também volta com tudo, né, representando também esse retorno aí ao populismo, né? Então aquela ideia de que ele volta a desenvolver medidas de benefício aos trabalhadores através de legislação. Surgem algumas situações aqui complicadas no governo dele, que envolve a tentativa de promover um aumento substancial aí do salário mínimo, né? Se cogita até de um salário mínimo, um aumento do salário mínimo de 100%. Né, o que também vai levar aí o João Goulart, guarda esse nome, você lembra, o Jango, ministro do trabalho dele, a ser, né, convidado a sair do governo por pressão aí de grandes capitalistas, né, de grandes industriais. E aí que nós temos essas posturas que o Vargas volta a adotar, justamente no contexto, né, de economia nacionalista e também no contexto que nós temos lá de volta ao populismo, vai ampliar cada vez mais a oposição a ele. O governo dos Estados Unidos, que foi aliado dele quando ele era ditador durante o contexto lá, né, do Estado Novo da Segunda Guerra Mundial, passa a fazer oposição aos Estados Unidos, porque essas posturas, lembra, de intervenção do Estado na economia ou de uma economia nacionalista, de aproximação com o trabalhador, era coisa de comunista, olha lá, né? Lembrando também setores conservadores do Exército, da sociedade em geral, né? E também aí o partido principal de oposição ao Getúlio Vargas, ao DN, União Democrática Nacional, lembra, uma agremiação política ligada a interesse de grandes latifundiários e também aí de empresários brasileiros ligados ao capital estrangeiro, ou aqueles entreguistas podem aparecer também. E principal aí figura de oposição ao Getúlio Vargas, justamente Carlos Lacerda. Não sei se você lembra aí, mas Carlos Lacerda é uma figura importante na história política brasileira,
não só aí, né, político, mas jornalista, dono de um jornal chamado A Tribuna da Imprensa, no qual ele descia lendo Vargas e está aí também representado como um corvo, né, tipo, querendo de repente ali ver, sei lá, ou um abutre, né, querendo ver a carcaça do Vargas e tal. Lembrando que Carlos Lacerda era o principal crítico do Getúlio Vargas. Depois ele vai ser eleito também governador do extinto estado da Guanabara. Mas lembrando que, nesse contexto aí que vem uma situação que representa o início do fim para o governo de Getúlio Vargas. Se você lembra que ele termina o governo, né, tendo cometido suicídio aí, né, se suicidou em 24 de agosto de 1954, mas o caso que, digamos, abre todo, né, o processo aí que leva ao suicídio dele é o crime ou atentado da Rua Toneleiros, que é o endereço onde Carlos Lacerda residia, né? E aí que nós temos um episódio em que Carlos Lacerda está chegando à sua casa, acompanhado de seu filho e também de um guarda-costas, que na verdade era o major da aeronáutica Rubens Vaz, e nós temos que eles estão lá chegando na casa de Carlos Lacerda, quando então o pistoleiro os recebe a tiros e o major da aeronáutica acaba morrendo e Carlos Lacerda aí acaba tomando um tiro no pé. Nós temos a questão de que, apesar aí de estar, né, de folga lá fazendo guarda-costas, né, a função de guarda-costas, o major da aeronáutica Rubens Vaz era o major da aeronáutica. E nesse contexto aí, nós temos que a aeronáutica vai investigar, o governo do Vargas também vai investigar, mas as investigações aeronáuticas acabam levando aí ao autor dos tiros, ao pistoleiro, que tinha sido contratado por um cara que era o Gregório Fortunato, conhecido também como Anjo Negro e basicamente aí, né, o chefe da guarda pessoal de Vargas, um nome bonito para o capanga de Vargas. O que se descobre então é que Gregório Fortunato teria contratado o pistoleiro, mas paira no ar na cabeça de muita gente que talvez o mandante, na verdade, tenha sido o próprio Getúlio Vargas. Lembrando que, a partir daí, uma série de denúncias de corrupção envolvendo não só, né, pessoas próximas a Gregório Fortunato, mas próximas também ao Getúlio Vargas, vão levando cada vez mais Vargas a perder apoio de importantes setores da economia, da política nacional. Lembrando aí, perde apoio do Exército, grande parte dos seus ministros também retiram apoio a ele, e até do ministro, aí, ou melhor, do vice-presidente dele, Café Filho, que aos poucos já vai se aproximando aí também da UDN. Lembrando que isso tudo vai levando cada vez mais aquela ideia de que o Vargas estava envolvido aí em corrupção no governo dele, estava envolvido também até em contratar assassino, pistoleiro para matar, né, adversário, e por isso que a oposição, setores conservadores, ou UDN, começam a exigir a renúncia de Vargas. Vargas lembra aí, cada vez que é perguntado se ele vai deixar o poder para ser investigado, fala que só morto sairei do catete. Lembrando que uma das últimas vezes aí, né, ou melhor, a última vez que ele falou isso foi num jantar aí com o Café Filho, com o vice dele, que falou: deixa o governo, seja investigado, daí, né, ele falou: só morto sairei do catete. E horas depois, então, desse jantar e de pronunciar isso pela última vez, Vargas comete suicídio, dando um tiro no próprio peito aí, em 24 de agosto de 1954, mas lembra, isso antes, é claro, ele escreveu, antes de cometer o suicídio, ele escreveu lá uma carta, né, testamento, na qual falando aí justamente que ele deixava a vida para entrar na história, né, um cara também que coloca de que ele estaria sofrendo aí perseguições pela defesa dos interesses do Brasil que ele fez durante o seu governo. Lembrando que o suicídio de Vargas, né, que aqui é representado no jornal Última Hora, tá aí, matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra. Esse presidente dá para você confiar aí nas promessas dele. Só morto sairei do catete. Bom, e tá lá para você, ó, um texto lá, né, um trecho lá da Carta de Testamento. A sanha dos meus inimigos, deixo o legado de minha morte, levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Pô, o cara se matou e ainda, aí que nós temos, se matou fazendo um ato político, né? Não só essa ideia de que ele, ao se matar, preservou sua inocência, ele não foi investigado, mas ele também aí meio que deixou órfão, né, esse brasileiro trabalhador, né, o pai dos pobres, então deixa milhões de órfãos aí, né? Então essa ideia de que ele meio que preparou o caminho também para políticos parecidos com ele. Só que aí que nós temos
Após a morte do Getúlio, vai surgir uma crise política aí, né, um período de mais ou menos 1954 a 1956, que a gente vai ter aí duas tentativas de golpe, na verdade, como a gente vai ver, um golpe e um contragolpe, que é o golpe para evitar o golpe, e 3 presidentes nesses 2 anos. Isso tudo antes da posse do Juscelino Kubitschek, mas é aí que nós temos. Quando Getúlio, né, morre, quem assume é o vice dele, Café Filho, que já estava, né, muito aliado aí ao UDN. Em 1955 já estavam previstas eleições presidenciais, só que setores conservadores, a UDN, começam a se movimentar para tentar impedir a realização das eleições, falando que a população ia votar sensibilizada pela morte do Vargas, ia votar aí em políticos parecidos com Vargas. Por isso que nós temos que aí há uma tentativa já de impedir as eleições, não é conseguida, né, não é conseguido evitar as eleições, e nós temos que as eleições são marcadas pela vitória, sim, de políticos da linha do Vargas. Um deles é o Juscelino Kubitschek, eleito presidente aí pelo PSD, e a eleição do João Goulart, lembra, também chamado de Jango, como vice do Juscelino Kubitschek. Lembra João Goulart aí, que basicamente era anteriormente, né, ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, e também João Goulart, que era tipo um novo Getúlio aí, era tipo o apadrinhado, o sucessor político de Vargas. E aí que nós temos. Ocorre uma tentativa fracassada de golpe, então, já que eles não conseguiram impedir as eleições, eles vão tentar, os setores conservadores, a UDN, Carlos Lacerda, vão tentar impedir aí a posse dos eleitos, JK e Jango. Aí o que acontece? Café Filho, presidente, então agora, né, era vice-presidente do Vargas, Café Filho, fala que está com problemas do coração, fala, estou sofrendo, acho que é ataque cardíaco, ele se afasta por problemas de saúde. Na linha sucessória, você lembra, presidente, vice-presidente, depois presidente da Câmara dos Deputados, depois presidente do Senado e depois presidente do Supremo Tribunal Federal, é a linha sucessória aí para o presidente. E aí quem vem na sequência? Carlos Luz assume então a presidência, ele que era presidente da Câmara, assume, e o Carlos Luz é também um político de setores conservadores, e ele, juntamente com Carlos Lacerda, tenta desenvolver um golpe, que é o quê? Uma movimentação para impedir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Então, essa é a tentativa de golpe, então é um golpe aí rolando, é uma tentativa de golpe. Só que vai rolar um contragolpe, ou um golpe preventivo, tipo golpe para evitar o golpe. Acompanha, não dorme aí, porra. E aí que nós temos. O general chamado Henrique Teixeira Lott, ele organiza, junto com outros militares legalistas, lembra que legalista é quem defende a lei, né, defende a posse de quem foi eleito. Eles organizam um contragolpe, lembra? É um contragolpe, que é um golpe para evitar esse outro golpe que eles estavam tentando aqui. Então, tipo, ele também não podia fazer isso, né? Então, por isso que, se for ver, é um golpe evitando outro golpe. E aí, qual que é, então, esse contragolpe? Junto com outros militares, general Henrique Teixeira Lott retira Carlos Luz do poder. Aí quem surge lá das trevas medicinais? Café Filho volta falando, eu preciso voltar, eu que sou o presidente, e o general Lott fala, não, você estava aí no meio, a gente tá ligado que essa coisa que você falou que você estava com problema de saúde era migué, era só para você sair para os caras tentarem o golpe. Então o que nós temos? O que o general Lott fez? Retirou o Carlos Luz do poder, impediu a volta do Café Filho e empossou o terceiro presidente, aí, digamos, né, o presidente do Senado, Nereu Ramos. E isso é o contragolpe. Então, esse golpe evitou o golpe que anteriormente era, né, o de tentar impedir a posse de JK e João Goulart. Gente, acompanha aí, continua, não dorme não, porque aí a gente já mata esse, né, assunto já nesse vídeo aqui, correto? Até porque já está acabando. Porque aí vem Juscelino Kubitschek, lembra de 1956 a 1961, também conhecido como JK, o presidente Bossa Nova, lembra esse estilo musical aí que vai surgir nesse momento no governo dele também, cinema novo, teatro, rock and roll chegando aqui no Brasil, e um governo muito marcado por uma política desenvolvimentista,
desenvolvimentista. Até se lembra do lema dele de governo, que é o de 50 anos em 5, que ele pretendia levar o Brasil a um progresso que só seria possível em 50 anos nos seus 5 anos de mandato. Então lembra política desenvolvimentista. E política desenvolvimentista, a cara aí do Juscelino Kubitschek, presidente simpático, boa pinta, presidente bossa nova aí, um cara gente boa, médico, mineiro também e tal. E aí lembra que uma das marcas desse desenvolvimentismo foi a construção aí de Brasília, né, a transferência da capital do litoral para o interior do país, com também aí a questão não só de erguer uma cidade no meio do nada e tal, mas com os traços urbanistas, modernistas da arquitetura, né, e da urbanidade aí. Com o arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. Lembrando aqui, só para voltar, né, mas a gente tem essa ideia do plano piloto aí, para mim parece o Lula Molusco rindo, mas tudo bem. Aqui já é o Lula Molusco triste, estou brincando, mas é uma miniatura aí, uma maquete, né? Aí eu te sumir um pouquinho aqui da frente, mas uma maquete aí de Brasília, então, para você. É o chamado eixo monumental lá, que tem todos os prédios principais, né, do governo. E aí, justamente, né, olha que coisa, né, aquelas coisas, Brasília não tem esquina, né, o pessoal fala dessas grandes avenidas que marcam Brasília. Também aí para você, né, cadê aqui? Concreto, né, muito concreto, uso de concreto aí armado, os espaços vazios aí que a arquitetura, né, modernista vai trazer. O lance também dos superbairros, né, superquadras, desculpa, né, a ideia de bairros justamente que conseguiriam ser digamos, sustentados no sentido de tudo que eles precisassem de comércio, de serviço, estivessem lá dentro, né, no mesmo espaço. Aqui também a ponte JK, Juscelino Kubitschek, que o Oscar Niemeyer desenvolveu a ideia pensando como se fosse uma pedrinha, né, que você justamente joga então aí no espelho d'água, ela vai plim, 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 pulando então aí, você entendeu, porque eu fiz direitinho, olha que coisa. É isso aí, né? Então tá aí para você que viajando com o Prof. Elvis lá em Brasília, então. Mas lembrando que além aí da própria construção de Brasília, temos também o chamado plano de metas. Isso aqui é uma coisa que cai bastante em vestibular, ficar esperto aí, o plano de metas, um conjunto aí de 31 metas que ele queria de desenvolver o Brasil, desenvolver as várias regiões do Brasil, e lembrando aí com também a ideia de investir em determinados setores da economia brasileira, como energia, transporte, saúde, educação e agricultura. Eu não sei você, mas você sabe que alguns setores foram muito mais investidos que outros. Você sabe quais são? Eu chutaria que energia e transporte são os que recebem mais aí, são eles que recebem mais investimentos do governo, ficando saúde, educação e agricultura com menos recursos aí. Então dá para você falar que o plano fracassa na parte de saúde, educação e agricultura, mas de energia e transporte, você tem construção de energia hidrelétrica, né? Você tem construção também de rodovias, pavimentação de rodovias. Bom, mas volto para Brasília rapidinho, porque continuando com o Juscelino Kubitschek, né, que vai também aí desenvolver esse sonho aí, digamos, de transferir a capital para o interior, mas também vai construir todo um parque industrial aí com grande entrada de capital estrangeiro, né, principalmente associado à indústria automobilística, né? Então o caso dos carros aí, dos automóveis, né, de várias montadoras internacionais que vão se estabelecer aqui no Brasil, o que vai gerar, né, emprego, que vai gerar uma série de transformações na economia, mas com capital estrangeiro. Então aquela ideia de também apresentar uma diferença com o que o Getúlio Vargas fazia, ele permitia capital estrangeiro entrar, mas no formato de empréstimo para construir uma indústria de base estatal, e o Juscelino Kubitschek está permitindo capital estrangeiro entrar, mas justamente com essa ideia de o próprio capital estrangeiro que vai explorar aí o mercado, né? Ele também vai desenvolver, então, como falei anteriormente, construção de rodovias hidrelétricas e também um órgão aí chamado SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, porque consegui falar pelo menos, que basicamente apresentava a ideia de desenvolver a região do Nordeste, que talvez aí não acho que se considera muito bem sucedida. Mas lembrando que as consequências dessa economia marcada por grande entrada de capital estrangeiro acabou gerando dívida externa, aumento da inflação, grande entrada de capital estrangeiro que acabou aí gerando essa dependência econômico-financeira, processo de aumento da inflação também e, além disso, né, situações de corrupção aí envolvendo a construção de Brasília. Mas isso é uma coisa complicada porque abriu espaço para o discurso de políticos aí como Jânio Quadros, um cara meio pirado aí, digamos,
né, pelo menos a história pinta ele assim, que governou de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. Ele, o primeiro presidente a tomar posse em Brasília, teve uma carreira política meteórica como político de São Paulo, foi eleito vereador, depois prefeito, por aí vai, galgou rapidamente as principais posições políticas, né, brasileiras. E lembrando que Jânio Quadros, aí, esse cara muito curioso, foi eleito como presidente pelo Partido Democrata Cristão, com o apoio da UDN, conservador pra caramba, e o vice dele eleito, lembra que a vitória, né, as eleições para presidente e vice eram justamente feitas em separado, então tivemos a vitória do João Goulart como vice-presidente, do Jango, que era o Getúlio Vargas, lá, né, era para ser o novo Getulinho, basicamente. E você lembra também que o nosso amigo Jânio Quadros, ele é eleito aí com um símbolo de campanha que era a vassoura, aquela ideia de que ele ia varrer a inflação, a corrupção, a dívida externa acumulada aí do Brasil, né, a situação econômica do país que estava bem ruim aí, com essa inflação vinda do governo do Juscelino Kubitschek, a dívida externa acumulada com vários empréstimos aí contraídos e o déficit na balança de comércio, ou seja, o governo brasileiro mais importava do que exportava. Lembra aí, né, essa questão do símbolo da vassourinha, Getúlio Vargas, então, aí, né, representado ao lado de um humorista da época, segurando a vassourinha, tá ali do outro lado o Jânio Quadros olhando ali o mapa do Brasil com a vassourinha, a vassoura vem aí, olha que coisa. E Jânio Quadros, que sempre utilizou essa imagem da vassoura, né? Já também aí mais velho, já acho que foi até candidato a presidente do Brasil e também prefeito de São Paulo, que ele foi eleito ainda, nunca a vassoura foi tão necessária. Tá ele aí, olha que coisa, Jovem Pan aqui com seu microfone. Bom, lembrando aqui que na política interna, Jânio Quadros, ele fez jus aí à política conservadora, moderada que ele desenvolveu e tal, mas dá para você falar que ele não chega a definir a política interna, né? Pode aparecer aí que esses 7 meses de governo foram marcados por uma série de bilhetinhos, que é aquele lance então de que ele governa através de bilhetinhos, né? De que Jânio Quadros mandava bilhetinhos para os funcionários do governo, né? Então pode aparecer essas referências aí do governo dos bilhetinhos como o governo de Jânio Quadros. E uma postura conservadora. Ele vai proibir várias coisas aí, proíbe briga de galo, proíbe corrida de cavalo em dia útil, proíbe também lança-perfume em bailes de carnaval, biquíni nas praias públicas e shows de hipnotismo, de hipnose em público. Cara, louco, hein? Lembrando também que ele vai desenvolver medidas para conter a inflação que são consideradas muito impopulares, como a desvalorização da moeda. Então, basicamente, ele vai tentar desestimular o consumo. Congelamento dos salários, que pode aparecer também aquele termo de arroxo salarial, e um processo de redução do crédito, né? Vai diminuir aí, então a possibilidade da pessoa pegar dinheiro emprestado, por exemplo. E lembrando que ele, ao mesmo tempo, era um cara muito conservador à direita, mas era um cara também que às vezes tinha um pezinho mais para a esquerda. Por quê? Na política externa ele vai adotar um caráter independente, tipo, eu não sou capaz dos Estados Unidos, eu faço o que eu quiser. Tanto que ele apoia o processo de autodeterminação dos povos, um processo lá ligado à descolonização afroasiática, ao contexto da Conferência de Bandung, né? Territórios na África e na Ásia colonizados por potências industriais europeias, obtendo sua independência em relação a esse domínio. Também ele vai se aproximar aí de países socialistas, né? Não só o caso, como a gente vai falar aí, né, da União Soviética, da China também, da Rússia, de Cuba também, né? Então tem essa questão de que, num contexto de Guerra Fria e de um candidato conservador, a galera fica falando, o que é isso? O que ele está fazendo? Ele reata relações diplomáticas com a União Soviética, que tinham sido rompidas lá pelo Dutra, e ele não adere ao bloqueio que os Estados Unidos vão fazer a Cuba após a independência de Cuba. Lembra que ele também, após a Revolução Cubana lá, né, que nós tivemos Getúlio Vargas, que nós tivemos lá Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro tomando o poder. Lembrando que nesse contexto aí, nós temos ele colocando-se contra também a invasão da Baía dos Porcos, né? Então vai apoiar também a entrada da China na ONU, vai condenar a retirada de Cuba da Organização dos Estados Americanos, da OEA,
né? Então temos várias situações aí em que ele vai acabar se aproximando até, olha que coisa, de Cuba. Até pode aparecer que ele condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, se encontra com Fidel Castro também e manda o vice João Goulart numa visita econômica para a China comunista. E olha que coisa, essas belas imagens aí, com o Jânio Quadros apertando a mão de Che Guevara, com a ordem do, né, a Gran Cruz de Guevara. Tem essa também dele com Che Guevara e também pegando no peitinho ali do Fidel Castro. Básico aí para você, então. E aí nós temos, em 24 de agosto de 1961, Carlos Lacerda, aquele do tiro no pé lá, né, da Rua Toneleiros. Ele vai então aí fazer uma entrevista na qual ele fala que é para a população ficar esperta que em breve Jânio Quadros vai dar um golpe para tentar se fortalecer. Ninguém, todo mundo pensa, não, nada a ver. Então fica esperando aí, olha o que vai acontecer. No dia seguinte, Jânio Quadros, né, lembra, 24 de agosto, data aí do, né, suicídio do Getúlio Vargas, agora sim. Getúlio Vargas. Lembrando que Jânio Quadros escreve uma carta para o Congresso, na qual ele faz até uma... né, ele dá uma parafraseada na carta testamento de Getúlio Vargas, falando que forças ocultas, malignas, terríveis e cruéis estavam impedindo ele de governar. Ninguém sabia o que ele estava falando, mas o Congresso aceitou. Falou, beleza, falou, valeu. Então, até mais. E aí que nós temos de que a renúncia do Jânio Quadros, para alguns, é vista como uma tentativa dele de aumentar os poderes, uma tentativa de golpe para ele aumentar os poderes dele. Por quê? Na cabeça dele talvez tenha rolado, se eu pedir minha renúncia, né, os setores conservadores vão ver o vice, que é considerado comunista e tal, populista, né, que é o João Goulart, assumindo o poder. Então eles vão tentar fazer de tudo para evitar isso aí e vão me chamar de volta. Só que não foi isso que aconteceu. Bom, mas está aí para vocês o, né, Carlos Lacerda, tá, lembrança da primeira exposição contra o golpe, que seria, no caso lá, o suicídio de Getúlio Vargas, né? Então essa ideia de que ele deu um tiro no próprio peito para preparar o caminho para os, né, sucessores dele. E tá aí ele de novo, como um abutre, sei lá, um corvo, cagando no jornal, sei lá, muito louco, mas tudo bem. Bom, e aí o que nós temos? Enquanto tudo isso está acontecendo no Brasil, o João Goulart estava lá na China em visita econômica. Ele é tão comunista que ele está até lá. Mas foi o Jânio Quadros que mandou. O João Goulart ele vai passar aí por um processo, né, de 2 governos, de 1961 a 1964, são 2 fases. A fase parlamentarista e a fase presidencialista. Enquanto ele está voltando da China, o Brasil se divide, o Brasil se polariza. Está aí João Goulart, né, ou Jango, como é o apelido dele desde a infância. E nós temos aí setores conservadores que querem impedir a posse dele, acusando dele ser comunista. Setores legalistas que defendem a Constituição e setores de esquerda pregam sua posse, afirmando que a Constituição tem que ser obedecida. É bom lembrar aí a realização da campanha pela legalidade, associada, por sinal, à figura do Leonel Brizola, que aparece com uma pistola na mão ali, né? Tá ali, né? Todo o Rio Grande de pé pela legalidade, pela democracia. O Rio Grande do Sul defendendo, né, a legalidade da eleição aí do João Goulart, beleza? E aí lembrando, né, essa campanha pela legalidade controlou rádios aí difundindo a mensagem de obediência à Constituição. E olha que coisa, pela segunda vez na história do Brasil, o Brasil é parlamentarista, né? Aqui no caso, uma república parlamentarista, não é um parlamentarismo às avessas, a brasileira, monárquico, como lá na época do Segundo Reinado, mas é adotado então o parlamentarismo. Isso, em tese, agradaria o pessoal que queria a posse dele, né? Falou, olha, tá aí, ele está no poder como presidente. Só que isso agradaria, acho que mais ainda, o pessoal que não queria a posse dele, porque ele assumiria o poder como presidente, mas sem poderes práticos de governar, porque o governo estaria nas mãos do primeiro-ministro. E por isso, então, temos 2 fases. Uma fase dele parlamentarista, de 61 a 63, e uma presidencialista posterior. Lembrando que era para ser realizado um plebiscito em 1965, mas que vai ser antecipado para 1963, perguntando se a população queria a continuidade do parlamentarismo ou a volta ao presidencialismo. O Jango assume, então, mas quem, né, governa mesmo é o primeiro-ministro. E o ministro do Planejamento vai tentar desenvolver aí um plano chamado Plano Trienal, porque ele envolve a ideia de planificar a economia para 3 anos.
E aí a ideia era de fazer o crescimento da economia, combater a inflação, gerar emprego, só que esse plano fracassa. Lembrando aí que nós temos, na verdade, esse contexto, né, de que ele já fracassa no primeiro ano e fracassa mais ainda porque ele nem chega a completar os 3 anos, porque João Goulart, né, é deposto pelo governo, né, pelo golpe militar em 64. Mas aí o que não acontece? Em 6 de janeiro de 1963, é antecipado o plebiscito, e a população então derruba o parlamentarismo, retomando o presidencialismo, como então a fase do João Goulart, né, a fase presidencialista. Como ele assume o governo nesse, né, em meio a uma grave crise econômica e um grande descontentamento, porque a galera, né, conservadora não queria a posse dele, tem também um outro problema, né, que é o pessoal de esquerda, o pessoal popular, que quer pressioná-lo para ele aprovar as reformas de base. Um conjunto de reformas envolvendo reforma agrária, envolvendo reforma também política, reforma educacional, e até a possibilidade do voto aí, para os analfabetos, a volta do Partido Comunista do Brasil da ilegalidade, reforma agrária. Então essas coisas aí incomodavam os setores conservadores, né, que ele acaba sendo acusado de comunista, então, né, de estar desenvolvendo uma ditadura comunista aqui no Brasil. E ele vai perdendo apoio, inclusive, de governadores estaduais também e até de grande parte, olha que coisa, do Exército. Uma realização importante que vai aparecer aí é o comício da Central do Brasil, no qual Getúlio Vargas, nossa, eu estou pensando em Getúlio Vargas, no qual João Goulart vai justamente assinar um decreto meio que aprovando as reformas de base, por sinal aí aprovando, né, a mais que incomoda a galera, que é justamente a reforma agrária. Tá aí para vocês, né, imagens, aqui deu uma zica aqui, imagens então, como aparece ali, reforma de base, né, também se você ver ali tem uma, acho que não vai aparecer aqui o meu coisa aqui, aparece aqui, ó, ilegalidade do PCB, ó, exige reformas de base. Então, o comício da Central do Brasil foi visto como, né, uma grande manifestação comunista para os setores conservadores. E também aqui essa imagem, né, do João Goulart aí, junto à sua esposa, né, cumprimentando populares, né, e aí que nós temos. Esse comício central do Brasil foi visto por setores conservadores como justamente, olha lá, né, uma grande demonstração comunista, mas está aqui, foi o maior comício da história do Brasil, o presidente Goulart, a Constituição precisa ser revista, o povo com Jango começa a reforma, está aqui também decretos de encampação das refinarias e desapropriação de terras. Vai ter gente que não vai gostar. E quem não gosta é o pessoal aí da classe média paulista, que vai responder com uma marcha aí, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, basicamente demonstrando diretamente que eles não querem esse governo de João Goulart continuando no poder. E lembrando que essas imagens aqui para vocês, como essa aqui, né, da senhora segurando um terço, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A galera também, aí, ó, o Brasil não será uma nova Cuba. E lembrando que, olha lá, tem aqui também, cadê? Queremos governo cristão. Tá aqui também, verde e amarelo, sem foice nem martelo. Tá certo, então, é isso aí. E aí que nós temos, né? Setores conservadores, talvez sentindo aí amparados, né, pelo povo, pela população, por essas demonstrações, né? Dia 30 de março de 1964, Humberto Alencar Castelo Branco, marechal lá do Exército Brasileiro e chefe do Estado-Maior do Exército, denuncia uma infiltração comunista nos quartéis de Brasília. Tem também uma greve de marinheiros envolvendo lá a figura de um cara chamado Cabo Anselmo, que seria um infiltrado aí para promover agitação, para atrapalhar o governo de João Goulart. Né? E aí, no dia seguinte, 31 de março de 1964, lembro que eu só estou, né, fazendo uma revisão aqui, a gente não está aprofundando o assunto, né? E até várias coisas que podem aparecer de interpretação, mas João Goulart acaba sendo deposto por um movimento que é golpista, porque ele não tinha motivo nenhum para ser, né, retirado do poder aí, por isso que é um golpe. É um golpe organizado pelas Forças Armadas, por governadores estaduais, né, por setores conservadores, por empresários, tem apoio de governador de São Paulo, governador da Guanabara, governador de Minas Gerais. Então, pode ser visto como, é claro, um golpe civil-militar, mas protagonizado pelos militares, principalmente do Exército.
E aí, lembrando também, nesse contexto aí, João Goulart, né, não está em Brasília, ele já estava no meio de uma viagem para o Rio Grande do Sul, e de lá, sem resistir a esse golpe, ele vai partir já para o exílio para o Uruguai, onde anos depois morre. Mas você fica aí, com algumas imagens bonitas justamente desse momento, então, né, em que os militares, saindo de várias aí guarnições, vão acabar, né, tomando o poder lá em Brasília. Olha que coisa interessante aí para você. Então essas imagens aí. Tá aqui também, né? Olha que coisa. Fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Empossado Mazzilli, que é o Raniero Mazzilli, né, o presidente da Câmara dos Deputados lá, e ressurge a democracia. Isso em pleno, né, golpe militar rolando. Tá certo, apareceram 2 de mim aqui agora. Beleza. Bom, e aí lembrando, olha que coisa, né? Que posteriormente aí, do golpe, né, do 31 de março, é justamente o 1º de abril, dia da mentira. E o primeiro dia desse governo, então, militar, né, que assume o poder falando que eles iam ficar pouco tempo no poder, que eles iam limitar um pouco a democracia. E só vão ficar 21 anos no poder, aí limitando muito a democracia. Bom, mas esse demorou aí, mas foi o resumão para você então aí da República Democrática. Pode de repente aí assistir parcelado por governo, pode de repente aí também, né, assistir em velocidade maior aí para você, né, acelerar o processo. Falou, valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.